Geralmente uma coisa anda junto com a outra, né? Quando tá todo mundo desanimado, a gente tá nos melhores momentos. Quando tá todo mundo muito animado, a gente provavelmente tá no momento de... Tá na hora. Está começando o Primocast, o podcast oficial do Grupo Primo. No programa de hoje, Kaique, vamos retornar aqui a falar do Bitcoin, cara. E pra entender se a gente tá no melhor momento dos últimos anos, estamos aqui com o Vinícius Bazan, que ele é especialista em analista de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos no mercado, viu, Kaique? Não é você que, porra, né, tem 10 anos de nada, né? Não tem nada. Mas eu que compro há 10 você anos faz há 10 também, anos. E ele é atualmente CEO e cofundador da consultoria Underblock. Bazan, obrigado, cara, por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Mas convence a gente, vai, Bazan. Você tem um trabalho aqui de convencer a gente. Eu tô lá no Renda Mais, tô lá nesses investimentos do Gui Cadonhoto. Eu tô zero ativo alternativo. Enfim, Bazan, vamos lá. Como é que tá essa situação aí? Boa. Cara, eu acho que isso é uma coisa que vale para todo tipo de investimento que você considera que não é só uma mania, um hype que surgiu e vai deixar de existir. Quando você entende que algo é uma classe de ativos, você não costuma viver muito em extremos por muito tempo. Então, se você pegar a bolsa, assim, a renda variável, né? A renda fixa acho que não dá pra gente dizer muito, mas qualquer ativo de renda variável, pode ser bolsa, pode ser o próprio ouro, a gente teve o caso da prata recentemente. Se ela vai para valores muito exorbitantes, o IPO da SpaceX, isso não tende a permanecer assim por muito tempo. Em algum momento, os investidores começam a achar que tá na hora deles fazerem as suas vendas, realizarem lucro, botar grana no bolso. E o inverso também é válido, né? Todo ativo, toda classe de ativo que chega em algum momento onde as pessoas já estão desacreditando, não estão mais valorizando, não estão mais comprando, pelo contrário, estão vendendo, em algum momento tende a chegar em algum extremo, onde a gente vai ter alguma reversão a algo próximo de uma média. E acho que alguns ativos, eles têm essa amplitude, né, essa volatilidade maior do que outros. A bolsa, por exemplo, tem uma volatilidade talvez menor do que o Bitcoin, mas até se a gente pegar o próprio ouro e a prata, eles tiveram uma volatilidade absurda no final do ano passado, a gente tem um rally muito grande, depois caíram, prata chegou a cair tipo 40% em coisa de 2, 3 dias. Então, eu acredito que o momento que a gente vive agora pro Bitcoin, pro mercado de cripto como um todo, é um momento onde a gente já passou por mais ou menos uns 10 meses de mercado em baixa, que é desde outubro de 2025 até agora, então cerca de 10 meses, com o sentimento piorando cada vez mais, e eu acho que se a gente for analisar, a gente tá muito mais próximo de um fundo de preço do que do topo, né? Nunca a gente vai poder cravar exatamente igual o Kaique falou, vou comprar 50. Eu gosto sempre de pensar em alguns patamares, não um único só, né? Então, cara, eu vou comprar 70, vou comprar 60, se chegar a 50 eu compro, mas se não chegar também eu não me arrependo de não ter feito nenhum tipo de investimento. Isso é interessante, né? Você vai fazendo uma escadinha aí, né? Pra baixo, né? Assim como na alta, né? Você tem que ir vendendo aos poucos, você não pode esperar um valor... Sim. Tipo, eu vou vender o Ibovespa só nos 200 mil pontos. Se bater 199 mil, você tava errado? Não, né? Sim. Você tem que fazer vendas parciais também. O que empurra o Bitcoin pra baixo, assim? Michael Saylor falou bastante do Bitcoin, vendeu bastante depois, né? Esses institucionais grandes, assim, eles que acabam derrubando, porque além deles darem muita liquidez de novo no mercado, né? Eles vendem, eles acabam passando um sentimento pro mercado também. Você fala assim, cara, pô, se ele tá vendendo, o negócio tá mal, né? Teve avanço de tecnologia também, computação quântica, a galera falando que os computadores vão conseguir descriptografar o Bitcoin. Como é que funciona isso, cara? Vamos por partes, então. Quando a gente olha pro mercado, principalmente cripto, né, que ele ainda é um mercado novo e ele tá sendo entendido pelos novos agentes, e eu digo novos agentes porque quando eu comecei a investir, por exemplo, era só a sardinhada mesmo. Eram só os investidores pessoa física que se davam ao trabalho ou se expunham ao risco de investir num ativo novo. O mercado institucional, ele é muito mais recente, né, tipo, desde 2024 pra cá, foi quando os ETFs surgiram nos Estados Unidos. Eles não tinham muita participação ativa no mercado até então. E foi desde 2024 também que grandes gestoras como a BlackRock, a Fidelity, eles começaram a trazer pro mercado essa visão de que cripto é uma classe de ativos. Primeiro focado no Bitcoin como esse representante, depois nas demais criptomoedas. Então, hoje é sim mais o institucional que movimenta o mercado, porque ele que traz mais fluxo, mas aí eu acho que a gente tem que analisar um pouco também os dados para entender que mensagem eles estão passando. Qualquer movimento que um institucional faça, é claro que ele vai chamar atenção porque são movimentos grandes, são movimentos bilionários. Mas se a gente pegar, por exemplo, os próprios ETFs de Bitcoin, se você olhar o quanto eles trouxeram de capital, né, de AUM, e o quanto saiu nesses últimos 10 meses, é um valor que beira a normalidade. Não teve uma corrida, sabe? Uma debandada geral do ativo. Principalmente pensando no brasileiro. O que é melhor? O brasileiro comprar o ETF de Bitcoin, ele comprar o Bitcoin pela corretora e deixar na corretora, ou fazer autocustódia? Ótima pergunta. Por quê, cara? É uma pica fazer autocustódia, tá? Eu tenho um monte de wallet, as wallets mandam aquelas wallets bonitas, eu acho que grande, custa um absurdo lá, só que eu tenho medo de fazer autocustódia. Não, e teve o caso da Cold Card agora, semana passada ou retrasada, que era uma carteira muito conhecida, muito divulgada, e ela foi hackeada. Então, assim, isso coloca um pouco em xeque a ideia das wallets, se elas são seguras ou não. Eu acho que elas são, mas a gente também não pode achar que elas nunca terão problemas. Assim como corretoras já tiveram problemas, sim, assim como ETFs podem ter problemas. Então, eu acho que não existe uma única resposta para sua pergunta. Eu acho que vai sempre num nível de praticidade versus segurança. Pra pessoa que quer segurança, autocustódia, ser o único dono do seu dinheiro, não poder ter isso confiscado por ninguém, em nenhum momento, por governo ou empresa, nada do tipo, a única solução é a autocustódia. Agora, pra pessoa ali que às vezes tem um capital ainda menor, que é a praticidade, cara, ou é deixar na corretora ou o ETF. E aí os dois, aí que eu acho que depende um pouco de como a pessoa quer lidar com esse investimento. Por quê? O ETF, por exemplo, não tem isenção de imposto de renda. A corretora, se você comprar e deixar numa corretora nacional, para as vendas até 35 mil reais, você não tem imposto de renda. Então, dependendo
de como você vai fazer esse investimento, quando você pretende se desfazer dele. Pode fazer mais sentido colocar na corretora para você apurar um lucro líquido maior, ou se você não quer se preocupar com custódia, com, sei lá, seriedade da corretora, você coloca no ETF. Que quem já tem de fundamentos, assim, que o investidor ele pode analisar com certeza e falar assim, cara, isso daqui são indicadores que você tem que olhar, que o Bitcoin já tá sólido nesses indicadores aqui, que ele poderia olhar como se fosse uma ação, vai, porque uma ação às vezes é mais fácil você explicar indicadores, e às vezes quando você fala de cripto, você fala de Bitcoin, fica um pouco mais abstrato. O que são indicadores hoje que o investidor pessoa física, ele pode olhar e falar assim, cara, eu posso confiar nesses indicadores aqui, óbvio que não é tudo 100%, mas, cara, a tendência é que se esses indicadores, analisando isso daqui, é possível eu entender se tá num preço bom ou ruim pra comprar. Boa, eu vou separar essa resposta em duas partes. Que uma é um pouco mais esse sentido como se fosse um valuation, né, assim, de fundamentos que justificam a tese, e no outro também é um pouco desse valuation, mas é um pouquinho mais técnico, que eu não vou também entrar em muita sopa de letrinhas. No primeiro caso, eu acho que a gente tem que pensar para que existe o ativo. Como que o mercado avalia aquele ativo? Igual se você pensar no caso do ouro, o mercado convencionou que o ouro não é uma boa forma de meio de pagamento. Você até pode comprar alguma coisa em ouro, mas hoje ele serve mais como um ativo de reserva de valor, ou até mesmo de dolarização, se for para um fundo cambial que está em dólar, do que para pagamentos. Então, o mercado deu essa leitura, essa característica para o ouro. Já são melhores veículos de pagamento, e quem avalia a tese do Bitcoin avalia mais como uma reserva de valor parecida com o ouro, pelo lance da escassez, pela programabilidade, pela imutabilidade, descentralização. Aqui o que eu olho é muito uma espécie de uma commodity, né? Porque pro Bitcoin existir, ele depende de um trabalho de minerador, que é aquele agente que garante a segurança da rede. Assim como pra gente ter petróleo saindo da terra, você precisa de uma mineradora, assim como você tiver ouro saindo da terra, você precisa de uma mineradora. Então, existe sempre uma relação de quanto custa pra você fazer essa atividade, tirar um Bitcoin da terra, versus quanto isso vai valer no mercado. A gente não teria o petróleo valendo o que vale se fosse extremamente barato minerar o petróleo, né? Extrair o petróleo. E se fosse muito mais caro, ele custaria mais ainda, né? Então as commodities, elas vão sempre responder à oferta e à demanda. Foi até o caso agora que a gente viu com o ataque ao Irã pelos Estados Unidos, que o petróleo ficou mais caro porque você suprimiu a oferta global que passa pelo Estreito de Hormuz, né? 20% da produção passa por lá. Quando a gente olha para o Bitcoin, um dos principais pontos que a gente pode avaliar é justamente a questão da mineração. Porque a mineração, de forma super resumida, são computadores que estão ligados, como se fossem data centers, em vários locais do mundo, que estão plugados ao mesmo algoritmo do Bitcoin, olhando para as transações que acontecem, falando, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Eles gastam dinheiro com isso, porque custa o equipamento, custa a energia elétrica, e eles têm que ser recompensados com o Bitcoin, que é as novas moedas que são criadas, né, dentro desse sistema, como se fosse um banco central emitindo novas moedas. Então tem que existir sempre um momento de equilíbrio aqui, gastar muito mais do que eu gero para minerar. Se eu estiver gastando muito mais, eu vou reduzir minha produção, eu vou desligar algumas máquinas, e aí vai ficar muito mais barato para minerar, e aí vai vir mais gente querendo minerar. Então é um sistema que ele se autorregula. Então conforme tem mais e mais pessoas garantindo essa segurança da rede, mais gente minerando, e existe um equilíbrio nesse sentido, isso ajuda a explicar o preço do Bitcoin. Ajuda a explicar porque hoje ele não vale $10 mil. Ele pode estar abaixo desse custo de mineração, mas ele não vai ficar tão abaixo, enquanto o mercado julgar que vale a pena minerar esse ativo. Essa é a forma inicial. E a segunda parte aí são os dados. Igual você vai pegar múltiplos de empresa, preço sobre lucro, preço por valor patrimonial, você pode analisar uma empresa na bolsa por múltiplos. Existem múltiplos que a gente analisa no mercado do Bitcoin e dos demais criptoativos, que são tanto indicadores técnicos, quanto indicadores que a gente chama de on-chain, indicadores de atividade no Bitcoin. Tá? Então, quando você pega esses indicadores, existem muitos que já são bem estabelecidos pra você fazer uma leitura do mercado e dizer, cara, comparando com todo o histórico, isso aqui tá, tipo, muito acima, tá caro, ou tá muito abaixo, tá barato, ou tá na média. Então, tá um preço ok. Além do Bitcoin, tá recomendando outras coisinhas mais legais aí? Possam ser mais interessantes? O cara, né? Com as outras moedas, né? Tinha um Ethereum ali. Eu nem sei, cara, de verdade, eu nem sei o nome das outras moedas. Eu sei que tem Bitcoin, tem o Ether. Fala uma aí que é legalzinha, vai. Solana, nossa. Como é que tá essas principais aí, né? Vamos falar, bem lembrado, Kaique, vamos falar de Solana e de Ether. Como é que tá isso, hein? Então, como estamos num período de bear market, as altcoins, elas têm tido menos atratividade para o investidor. O que quer dizer que tem menos tração, ou seja, tem menos dinheiro entrando nisso. Então, no geral, hoje, para qualquer investidor, a posição em altcoins deveria ser menor do que nos anos passados. Mas não necessariamente deveria ser nula, porque existem bons ativos. Então, por exemplo, no caso do Ether, é um ativo interessante, porque existe também uma tese e um fundamento por trás dele. Só que eu não colocaria, tipo, 100%, 50% da minha carteira de cripto no Ether. Porque aí eu acho que eu já tô indo mais pro lado de torcer por um ativo do que fazer uma avaliação de quanto dele cabe na minha carteira. Então existem bons ativos, além do Bitcoin. Ethereum e Solana, que são dois pilares fundamentais, são dois backbones do mercado. O mercado de cripto não existiria, por exemplo, com as stablecoins, que hoje já processam trilhões de dólares anualmente em volume, não existiria só com o Bitcoin. Só existem por conta do Ethereum e da Solana e de outras tecnologias similares. Ao mesmo tempo, quando a gente olha, por exemplo, um ativo que eu gosto bastante no momento que a gente vive, momento de baixa, eu fico olhando para criptoativos que geram resultado com o mercado em queda. São poucos que fazem isso. Mas por exemplo, que se chama Hyperliquid, é uma corretora descentralizada
onde os investidores estão apostando. E vocês sabem que trader, na média, perde dinheiro, né? O cara que faz day trade. Sim. Isso é um dado, não é uma opinião. Essa plataforma, ela permite que as pessoas operem long e short, alavancado, e ela coleta taxas de negociação dessas pessoas. Aí pensa num lugar que tem muito volume de dinheiro passando, então tem muitas taxas sendo geradas. A receita dessa plataforma é muito grande. Ela é como uma Coinbase, só que descentralizada. Tá bom. E o que ela faz? Ela pega uma parte dessa receita que ela gera e ela recompra a própria criptomoeda e queima, que seria parecido a uma recompra de ações no mercado tradicional, Tá bom. que normalmente valoriza uma ação. Então ela faz isso. É um ativo que ele vai ficando mais escasso conforme você tem mais uso. Por que ele é bom? Porque se o mercado estiver caindo, também tem gente negociando. Sim. Também tem gente perdendo dinheiro lá. Então ela não deixa de gerar receita no mercado de baixa. E até pra quem não teve confiança até agora no episódio aí, eu vou fazer uma pergunta de matar aqui pro cara realmente bom. clicar e... Bota em xeque aí, cara. Que assim, beleza. Bitcoin tá andando de lado aí, sei lá quanto tempo. E em 2027, o que a galera tá com sentimento? Vocês são especialistas nesse mercado. Tem chance desse negócio subir violentamente aí em 2027? Chance, obviamente, tem. A gente tá falando de certeza, né? Então, Sim. chance com certeza tem. Quando a gente tava falando aqui no começo sobre esse lance de você não viver muito dos extremos em nenhum tipo de mercado e você buscar, pelo menos a média, a gente consegue olhar para histórico dos ativos e a gente vai saber se eles estão muito descontados ou não. Até se você pegasse, por exemplo, a Bolsa Brasileira em dólares, você saberia que algum tempo atrás ela tava bem descontada e isso justificava um pouco da alta da própria Bolsa Sim. em relação aos americanos, né? Eu fiz o seguinte estudo. Se você comprar o Bitcoin em cada faixa de desconto, ou seja, ele está a menos de 10% da sua máxima histórica, ou ele está a 20% abaixo, 30% e por aí vai. Quando você compra o Bitcoin a menos de 10% abaixo da sua máxima histórica e olha todas as ocorrências disso 12 meses pra frente e 24 meses pra frente, ou seja, 1 e 2 anos depois, que é um médio prazo, a chance de você estar no lucro nesses períodos é de 51%. É tipo jogar uma moeda pra cima. Então você Tá comprou bom. muito perto da máxima, cara, você tá apostando que daqui a um ano você pode estar no lucro ou pode estar no prejuízo, meio que 50-50. Quando você vai pra um cenário como o de agora, o Bitcoin entre 40% e 55% abaixo da sua máxima, em todas essas ocorrências, foi 83% das ocorrências a gente teve lucro 12 meses pra frente, e esse lucro foi, na mediana, aproximadamente 100%. Então isso mostra pra mim que, olhando pra todo esse histórico do Bitcoin, embora o passado não vai garantir exatamente o futuro, mas as coisas têm uma certa similaridade, né, uma regularidade no mercado, me leva a crer que a gente tem uma chance muito grande de daqui 12 meses ter um ativo que tá bem acima do patamar atual. Se a gente vai ter aquelas Legal. corridas parabólicas que a gente teve, por exemplo, 2020 e 2021, eu acho que o mercado tá mais maduro e também tá maior. Ele não necessariamente vai ter um retorno de, tipo, 800% em um ano. Mas se a gente olhar 2022 pra 2025, a gente teve 800% em 3 anos. Não tem nenhum ano ser absurdamente excepcional. Mas Sim. foi, tipo, 3 anos de 100 e poucos por cento. Cara, Tá. 700, 800% em 3 Não, anos é muito bom. E o que eu penso aqui, que em 2028 a gente teria halving novamente. Pensando aqui com a minha cabeça de sardinha, né? Tá bom. Tá, investidor aqui que, né, não sendo um tubarão. Agora que a gente tem um pouco mais de histórico do Bitcoin e os investidores e o mercado institucional entende que o halving é um ponto muito forte de valorização, eu acho que talvez em 2027 a gente já veja a moeda se precificando, já antecipando um pouco mais a precificação, né? Faz sentido essa leitura magnífica que eu tô tendo aqui? Cara, eu acho que faz muito sentido. Eu tenho uma ressalva em relação a isso, que o mercado ele se pautou muito em torno do halving, que é esse evento que acontece a cada 4 anos, que é como se ficasse 2 vezes mais difícil tirar o petróleo do chão. Isso. Sendo o petróleo e o Bitcoin. E faz muito sentido porque se vai ficando cada vez mais difícil, vai ficando mais escasso, deveria custar mais pra tirar, realmente vai aumentando o custo de mineração, consequentemente, pro mercado manter seu equilíbrio, deveria aumentar o preço da moeda. Só que não é uma relação que assim, cara, acordei no dia seguinte lá, abril de 2028, o preço tem que duplicar. Isso é um efeito de longo prazo. Então, eu acho que o mercado ele vai se antecipando, que ele vai criando essa narrativa na cabeça. Nem tudo é racional no mercado. Até porque a tecnologia avançou tanto também que, por isso eu tô errado, mas antigamente o halving ele era mais decisivo porque a tecnologia não era compatível na velocidade de evolução. Hoje, os computadores estão evoluindo muito, tudo tá evoluindo um pouco mais rápido, tá ficando um pouco mais eficiente até as coisas, né? Sim e não. Assim, realmente as máquinas melhoraram muito, mas essa que é a beleza do Bitcoin, que ele vai se autoajustar. Ou seja, se as máquinas derem um salto de 10 vezes de eficiência, provavelmente a dificuldade que o algoritmo impõe à mineração vai aumentar também para que contrabalance isso. Entendi. Entendeu? Só que o Bitcoin, assim como os demais sistemas de tecnologia, ele vai ter que evoluir para um formato, né, para uma versão de tecnologia onde ele seja resistente a isso. Então ele vai fazer alguns ajustes da dificuldade de mineração, da dificuldade da própria criptografia que é implementada, para que ele seja mais resistente. Então, voltando na pergunta, em termos de halving, ele sempre vai ter algum impacto pro Bitcoin. Ele só acho que ele não é muito fácil de você enxergar esse impacto, porque ele vai sendo diluído ao longo do tempo. Agora, o que eu acho que impacta bastante? O próprio cenário geopolítico, né? Então, o Trump, por exemplo, dá uma acalmada na relação com o Irã, chegar em algum acordo de paz, é uma coisa que destrava um pouco de apetite a risco. A gente tem as eleições midterms agora, isso impacta também a leitura do mercado em relação às incertezas. Vai ser uma delícia pro Bitcoin. Então, eu acho que isso diz mais sobre o que tá acontecendo agora, que assim, cara, tem muitos elementos que trazem incerteza pro mercado, e as próprias bolsas americanas, elas
deram uma estacionada nos últimos meses com um pouco desse medo também, que alguns desses pontos sendo abrandados, você traz mais apetite a risco no geral. E o Bitcoin, ele é isso com esteroides, né? Ele reage muito forte a um ambiente mais propício ao risco. Bazan, pra gente resumir aqui tudo que a gente conversou, como que a gente falou de vários pontos aqui, mas pra gente consolidar aqui as informações pra quem tá assistindo o Primocast, como que o investidor, então, deve olhar essa cripto a $65 mil, né? Como que ele deve olhar pra isso e... além, né, de assistir a transmissão, de acompanhar, como que ele deve lidar com isso? Pô, às vezes o cara tem um pouco de cripto lá na carteira, como que ele deve olhar pra esse momento do Bitcoin? Ótimo. Primeira coisa, não existe só 880, então ninguém deveria aqui tomar a decisão de só ter cripto ou não ter nada de cripto. Eu acho que isso, mais uma vez, é uma classe de ativos como qualquer outra da sua carteira, tem um pedacinho reservado lá e é em cima disso que a gente vai conversar. Não é do tipo, eu vou deixar de ter ações, vou deixar de ter renda fixa pra isso. Não, você vai só abrir um espacinho pra essa classe de ativos. Maravilha. Com isso em mente, no cenário atual, eu acho que a gente tem uma condição de uma oportunidade interessante, porque é um ativo com uma tese de longo prazo, que já foi validado múltiplas vezes agora, inclusive pelos agentes tradicionais do mercado, pelas grandes gestoras, é um ativo que não vai embora, na minha opinião, e que tá muito mais descontado do que ele já foi no passado, com fatores claros que me levam a acreditar que ele deve valer mais no futuro pela simples escassez programada dele ao longo do tempo. Então, pensando no Bitcoin, pra quem assiste, eu acho que vale a pena você pelo menos considerar ter isso na sua carteira, estudar mais. Em relação às demais altcoins, eu acho que só uma opinião que eu dei aqui não é suficiente, uma coisa que você tem que acompanhar, por isso eu sugiro que você acompanhe o meu trabalho, da minha equipe, para que você possa ter essas informações sempre, mas que você busque se aprofundar e ter um próximo passo no mercado, porque muitas pessoas eu vejo que vão assistir um episódio como esse, vão ficar nessa dúvida, porque o momento parece ruim, e ele de fato não é um momento bom, não é um momento bonito. Sim. Ele é bom em termos do preço, mas às vezes a pessoa fala, não, quando voltar a subir eu compro. Só que a pessoa vai esperar quando tiver no 100 mil de novo, e aí ela vai querer segurar, porque aí entra emoção, ela vai querer segurar, porque, putz, mas eu já entrei atrasado, deixa eu esperar. Aí talvez ela faça um timing errado. Embora o timing perfeito não exista, mas também não precisa ir pro outro extremo, né? De deixar o monte passar e aí só comprar quando todo mundo vai falando. Eu acho que vale a pena, se você chegou até o final desse podcast, tá aqui assistindo, considera isso na sua estratégia de investimentos. Pra quem precisar de ajuda, eu tô sempre à disposição. Quem quiser me chamar lá no Instagram, @o.viniciusbazan, me chama lá, a gente troca ideia. Espero que tenha sido útil também o conteúdo.